A gente não falou uma palavra aqui hoje que foi muito falada a respeito desse julgamento das Big Techs, que é censura. Muito se diz sobre a censura às redes sociais aqui no Brasil e estamos num momento, num cenário interessante, onde muita coisa converge a respeito desse assunto. O primeiro deles a gente já falou, que são as eleições do ano que vem, eleições que utilizam muito as redes sociais aí na sua divulgação dos candidatos. Número 2, a gente tem Donald Trump aí dizendo que vai propor algumas sanções, ele e o secretário Marco Rubio propor algumas sanções contra Alexandre de Moraes por conta de censura a americanos ou a empresas como o X e como a empresa Rumble também, que foi censurada. Ambas foram censuradas e até suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes. E temos o terceiro cenário, em que o presidente Lula vai à China, se reúne com o presidente Xi Jinping, a primeira-dama Janja acaba, enfim, perguntando ao Xi Jinping sobre redes sociais e de que forma ele poderia ajudar o Brasil a dar uma segurada ali no TikTok, porque o TikTok é uma grande arma, é uma grande plataforma utilizada pela direita para divulgação aí do trabalho político. Ou seja, temos uma esquerda com medo de como a direita pode se manifestar aí nas redes sociais para as eleições de 2026. Um cenário grande em torno do que a gente vê de internet e de redes sociais, né? Esse é o principal argumento, né, das Big Techs, dizer que seria uma censura, né, que elas são apenas provedoras e as pessoas que colocam os conteúdos ali, então elas não têm essa responsabilidade pelo que é divulgado, mas isso o Supremo e o próprio Congresso, quando estava discutindo o assunto lá no século passado, colocava que, na verdade, não é mais isso, né? Elas são responsáveis pelo conteúdo na medida em que elas direcionam esses conteúdos. Todo mundo sabe, né, que você acaba recebendo conteúdos que você começa a acessar. Às vezes a gente está pensando numa questão, aquilo ali já aparece. Estava conversando com a Lilian Tarran, que é nossa CEO aqui do Metrópolis ontem, ela estava colocando isso. Às vezes a gente pensa no assunto, nem fala alto, e você já tem ali um post que vem para você no Instagram ou no X sobre aquele assunto que você estava pensando. E isso, conforme ela vai direcionando o conteúdo, né, de acordo com o que você pensa, vamos dizer assim, ela vai também direcionando propaganda, então ela vai ganhando dinheiro. E as redes sociais ganham muito dinheiro com assuntos polêmicos. Então, esses assuntos que justamente, né, são os pontos em que o Congresso chegou a discutir e o Supremo também está querendo regular, são temas que geram muita audiência, que geram muito engajamento, porque são polêmicos. Então, isso acaba atraindo muita audiência para essas redes. Por isso que a direita consegue, né, utilizar as redes sociais melhor do que a esquerda, porque a direita, principalmente a extrema-direita, né, ela vive muito dessas polêmicas e desses temas que fica todo mundo assim, nossa, como o Bolsonaro disse isso, disse aquilo, mas na verdade são estratégias, são táticas que eles utilizam para que as pessoas comentem sobre eles. Então a direita não está nem aí de falar coisas polêmicas, homofóbicas, ou a gente está falando aqui da extrema-direita, né? Vamos deixar aqui bem claro. Questões que vão gerar, assim, às vezes até uma repulsa das pessoas, porque, na verdade, o grande interesse da extrema-direita, a extrema-direita já sacou muito bem que esse tipo de conteúdo é o conteúdo que atrai. Então, quanto mais você falar, melhor para eles. Então, esse é um ponto ali, né, que a primeira-dama chamou a atenção nessa conversa, né, com o Xi Jinping, e isso acabou criando muita polêmica, porque ela não deveria ter se manifestado numa reunião, né, de um presidente da República, de dois presidentes ali, com ministros, porque a Janja não tem nenhum cargo no governo brasileiro e ela não foi eleita para nada. Então, não caberia a ela, numa reunião dessas, se manifestar. E ela diz que não, que isso é machismo, que ela, como mulher do presidente, nunca vai se calar, mas o problema é que tem um protocolo e tomou ali uma invertida do presidente chinês que disse para ela que se o Brasil estava preocupado com o TikTok, que ele deveria fazer uma regulamentação. Então, só foi a partir daí, né, que o Palácio do Planalto voltou a esse tema. Então, eu insisto, é um tema muito importante que o mundo inteiro está discutindo, deveria ser um dos principais temas do ano, porque isso está interferindo diretamente na vida das pessoas, mas esse tema só vem, né, à baila
quando existem essas duas pontas aí são incomodadas por ele, né? Que é tanto a Janja ali no Palácio do Planalto, quanto o Alexandre de Moraes. Você lembrou bem, vai ter eleição no ano que vem. Essa é uma onda que a direita se apropria muito. A esquerda só aparece também nas redes sociais quando tem eleição, e isso todo mundo que acompanha as redes, isso não engaja, né? Também as pessoas não ficam acostumadas ali a acompanhar eles. A ministra Gleisi Hoffmann, tem um bastidor que me contaram esses dias, disse que comentou um político ali, o Nicolas vem e faz um vídeo, tem não sei quantos milhões de acessos, a gente faz, tem não sei quantos mil acessos, então é muito difícil competir, né? Porque eles adotam essa linguagem. Então isso tudo está ensejando essa discussão, e não deveria. A discussão não pode ser pautada, né, em interesses particulares, aqui de novo, interesses políticos. Ela deve ser pautada para o bem da sociedade, o que deve interessar as pessoas. A gente não pode mais ver crianças se automutilando, se suicidando, porque elas estão sendo incentivadas pelas redes sociais. E não adianta dizer que o pai e a mãe têm que prestar atenção no que o filho está vendo nas redes. A gente perde o controle com relação a isso, né? Então, é muito difícil, né, você também dizer que essa responsabilidade é do pai e da mãe. Não, essa responsabilidade é de todo mundo. O governo fez lá uma medida que as crianças não podem usar celular na escola. Sabe o que estão fazendo? Um dia um filho de uma amiga minha que é estudante falou, não, agora eles levam celular e o relógio, né? E aí ficam fingindo que estão vendo as horas, mas na verdade estão no celular. Então vai se driblar isso de todas as formas. Tem que ser uma discussão mesmo que envolva todo o país para que a gente consiga, né, viver numa sociedade mais livre, porque essas influências das redes sociais, e a gente viu isso acontecer, né? Inclusive o golpe do 8 de janeiro, ou a tentativa de golpe, cada um enxerga de uma forma, foi muito estimulada pelas redes sociais. Isso aconteceu mesmo, né? A gente viu que esse fato é algo que o Bolsonaro falava muito, isso reverberava nas redes sociais, e acabou que muita gente, né, foi influenciada por esse discurso do ódio. Então é preciso discutir com mais seriedade com relação a isso, porque é um problema muito sério de direcionamento que afeta exatamente a democracia no país, porque distorce, né, a democracia, porque tem alguém comandando as mentes e os corações aí.